Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 24 de junho. Nosso texto base está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente. Você já se viu tentado a ajudar alguém que não escutava ou prestava atenção ao que você tentava dizer a ele? Se isso lhe acontecer no futuro, não se permita ficar irritado a ponto de perder a paciência e dizer ou fazer algo que mais tarde irá se arrepender. É frustrante tentar ajudar alguém que teimosamente se opõe a você. Olha para você de forma totalmente rebelde e reage ao seu conselho como se você não tivesse a menor ideia do que está dizendo. Porém, de tempos em tempos, todos enfrentam situações como essa. Talvez isso aconteça quando um pai tenta falar ao seu filho rebelde, quando um empregador tenta levar correção a um empregado, quando um pastor fala a verdade que um membro da igreja não quer ouvir, ou quando alguém tenta transmitir amorosamente sua preocupação a um amigo que ele acredita estar cometendo um erro em sua vida. Quando você começar o processo de levar correção à vida de uma pessoa, coloque-se no lugar dela. Se fosse você que estivesse sentado ali, seria fácil ou difícil ouvir o que está prestes a ser dito? Você se sentiria maravilhoso com relação a receber correção ou se sentiria um pouco constrangido? Se no início a pessoa que você está corrigindo se fechar ou impuser um muro de defesa, pode ser que ela esteja apenas constrangida ou reagindo com insegurança. Portanto, não pare a conversa, a menos que você consiga ver que ela está definitivamente sendo combativa e que está completamente fechada à sua contribuição. Para discernir a verdadeira situação, você precisa ser paciente e tardio em julgar a reação dela à sua correção. Ao escrever e instruir Timóteo sobre como levar correção à vida de alguém, Paulo enfatizou a necessidade de ser paciente ao corrigir. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, ele escreveu: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. A palavra grega que significa paciente é anekiskakos. Ela é composta pelas palavras aneromai e kakos. Aneromai significa suportar pacientemente, aguentar ou ter uma atitude tolerante para com alguém ou algo. Kakos significa mal ou algo que é ruim. Quando essas duas palavras são combinadas, como ocorre nesse versículo, a nova palavra retrata uma atitude tolerante e que suporta uma resposta ruim, desprezível ou má. Paulo estava nos dizendo que quando tentamos levar correção à vida de uma pessoa e a reação dela é errada ou até mesmo terrível, não devemos ficar irados com isso. Ficar magoado não melhorará a situação em nada. Em vez disso, devemos agarrar o poder de Deus, olhar essa pessoa nos olhos e suportá-la até ela se acalmar e ouvir o que estamos dizendo. Em outras palavras, às vezes nós simplesmente precisamos aguentar a reação boa ou má de uma pessoa. Por causa da palavra anekiskakos ser usada nesse versículo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 24, poderia ser lido assim: E o servo do Senhor não deve contender, mas ser brando com todos os homens, apto a ensinar, paciente. Isso significa que você precisa aguentar aqueles que não ficam muito entusiasmados quando você se senta para corrigi-los ou instruí-los. Você precisa ser paciente e tolerante com eles e suas reações até que, por fim, ouçam o que você está tentando expressar a eles. Em Gálatas 6:1, Paulo nos advertiu: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais,
corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Quando estou prestes a corrigir, sempre me foi útil lembrar quão difícil seria estar sentado do outro lado da mesa e ouvir um superior me corrigir. Por isso, antes de advertir alguém, considero primeiramente como eu gostaria de ser informado se tivesse feito algo errado, como Paulo sugeriu. Guarda-te para que não sejas também tentado. Antes de entrar em uma sala para corrigir alguém, primeiramente dedique algum tempo a orar e realmente pensar sobre a melhor, mais pacífica e mais positiva maneira de falar aquelas palavras de correção ou até mesmo de repreensão. Faça-o com o espírito correto e não se permita ficar aborrecido se vir uma reação que não é exatamente a que você havia esperado. Apenas mantenha-se firme, fique calmo e tenha paciência com o seu interlocutor mais um pouco de tempo, enquanto ele se ajusta à ideia de ser corrigido. Se, em última instância, ele recusar a sua correção e permanecer irredutível, você poderá ter de seguir um caminho diferente. Porém, pelo menos no início, seja paciente com a pessoa se ela não reagir da maneira que você esperava. É exatamente disso que o apóstolo Paulo está falando quando enfatiza que precisamos ser pacientes ao levar correção à vida de alguém. Então, por que não pedir hoje ao Espírito Santo para ajudá-lo a tornar-se mais controlado quando as pessoas sob a sua autoridade não reagem exatamente como você havia desejado? Seja paciente e acredite que, por fim, elas mudarão de atitude. Minha oração para hoje. Senhor, eu te peço que me ajudes a ser bondoso e paciente quando for necessário levar correção. Ajuda-me a não me ofender se a pessoa que estou tentando ajudar não reagir, inicialmente, como eu desejaria que ela reagisse. Ajuda-me a colocar-me no lugar da pessoa e sentir-me como ela poderia se sentir. Eu te peço que me deis a sabedoria de saber o que dizer, quando dizer e como dizer. Peço também que tu deis a outra pessoa a graça de ouvir o que estou lhe dizendo, para que ela possa ver que o que está em meu coração é para o seu benefício e que eu estou apenas tentando ajudá-la. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que tenho a mente de Jesus Cristo. Quando é necessário que eu faça correção em outra pessoa, realizo isso com amor, bondade e paciência. Eu me recuso a permitir que a raiva se levante dentro de mim. Sou cuidadoso com as palavras que saem da minha boca. E me nego a participar de discussões em vão. Permaneço no controle de mim mesmo, enquanto o Espírito Santo opera poderosamente em meu íntimo. Minhas palavras levam vida a todos os que as ouvem e recebem. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Você consegue pensar em um momento de sua própria vida em que alguém precisou corrigi-lo? De que maneira você recebeu aquilo? Seu coração estava aberto ou ficou ofendido e irredutível? 2. Ao ser corrigido, o que você fez que não gostaria que alguém lhe fizesse se fosse você a pessoa que estivesse tentando levar a correção? 3. Quando é necessário levar a correção a alguém, o que você deve fazer para tornar mais fácil essa pessoa receber a sua correção? Sejamos abençoados na prática da palavra.